Amigo, vai uma dica. Um dos pastores mais respeitados da Assembleia de Deus gravou um vídeo para o Silas Malafaia falando sobre os xingamentos do Silas Malafaia. O que o pastor Cláudio Duarte fala é inacreditável. Mas antes nós vamos ouvir o Paulo do canal No Entanto com uma reflexão que você pode dar a sua opinião aqui abaixo. Preste atenção no seguinte, o que eu disser a partir de agora não significa que é o que eu quero que aconteça. Eu não estou torcendo para isso acontecer. O que eu disser a partir de agora significa que é o que eu acredito que vai acontecer, que é totalmente diferente. E existe uma verdade que você precisa aceitar. Malafaia será preso. Silas Malafaia será preso. Não resta dúvida. A partir de todos os áudios que foram divulgados, e sabe-se lá o que mais tende a aparecer ainda, que Silas Malafaia será preso. Eu sei que isso é difícil para você, evangélico, até mesmo que pegou toda a história do Malafaia, aceitar isso. É porque você ainda vincula Silas Malafaia àquela imagem do pregador, dos DVDs, das fitas cassetes, dos programas de TV que você tanto acompanhou, que você deu risada, que você às vezes se instruiu e quem sabe até se inspirou, ou como eu, contribuiu financeiramente. Esteve presente nas cruzadas quando ele orava pelo Brasil, pela paz do país. Esqueça essa imagem. Se para muitos esse Silas, pregador, pastor, já não existia mais, depois dos áudios e mensagens divulgadas ontem pela Polícia Federal, não deixa dúvida de que ele é um criminoso. O papel de Silas Malafaia na política brasileira ultrapassou o papel de conselheiro espiritual, conselheiro político, qualquer tipo de amigo, amizade. Ele se tornou um articulador, um manipulador, capaz de tudo para continuar no poder. E como eu disse, é chocante para mim ver isso, pois eu participei de várias cruzadas do Silas Malafaia, onde ele sempre, ao final das cruzadas, orava pelo país, quando o país não vivia essa doença política que se tornou, essa coisa polarizada, onde um não consegue aceitar a convivência, a existência do outro lado. Malafaia orava pelo Brasil, pedia para que Deus abençoasse, trouxesse paz, prosperidade. Ouvir os áudios que eu ouvi ontem é chocante demais, cara. E o que é mais absurdo, mas já não me choca mais esperando do Silas Malafaia, você tem que esperar só o pior desse homem. Ele não é mais pastor, ele não é mais líder espiritual, ele não é mais influência da igreja brasileira evangélica. Para com isso, cara. Acorda. Esse cara, ele é outra coisa que ainda saberemos. Nada tem a ver com postura evangélica ou cristã. O que nós vimos ali foi uma postura criminosa de alguém disposto a prejudicar milhares de pessoas pelo benefício próprio. O que é mais absurdo, a manipulação, dizendo que tudo isso que você está vendo aqui agora não passa de uma perseguição política e religiosa. Perseguição religiosa, vinculando o Brasil à Venezuela. Esse vai ser o discurso dele agora. Estão querendo transformar o país numa Venezuela. Que absurdo, cara. Tudo para tentar esconder a articulação. Eu não posso conversar por telefone, não. Conversar é uma coisa. Articular crimes é outra completamente diferente. Sei que dizer essas coisas aqui a muitos deixa completamente desconfortável. E talvez por isso, para ficar bem com as visualizações, diversos canais preferem fomentar ainda mais as teorias da conspiração, pegando como princípio básico a distorção dos fatos de Silas Malafaia. Isso pode dar visualizações, mas jamais trará a paz de espírito por libertar as pessoas da idolatria. Lembre-se, o preço que Israel pagou pela idolatria sempre foi ser levada cativo. Toda vez que Israel se rendia à idolatria, era levada cativa para a Babilônia e tantos outros lugares. Hoje não é diferente. E o que eu vou dizer aqui agora vai te chocar, vai te desagradar, mas é uma verdade que você precisa aceitar. Bolsonaro sempre foi um cara ligado a questões militares. Nada tem a ver com o meio evangélico. Quem criou esse ídolo no meio evangélico foi o Malafaia. Quem transformou Bolsonaro em um ídolo
dentro da igreja foi Silas Malafaia. E qual foi o resultado disso? Hoje, Bolsonaro, dentro da igreja evangélica, é maior que Jesus Cristo. Aí você pergunta assim, não, Paulo, agora você exagerou. Repito, e vou explicar. Vai falar dentro da igreja evangélica que você votou em outro candidato a presidente que não foi Bolsonaro. O quê? Você não votou no Bolsonaro? Inadmissível. Inadmissível! Não é crente, não é cristão. Aí eu te pergunto, isso é ou não é idolatria? Por mais que você viesse às redes sociais, declarasse, fizesse protestos, isso faz parte do jogo, faz parte do... expõe a roda para girar. Agora, o que a gente vê esses pastores de púlpito repetirem? Não. Crente tem que ser de direita. Crente tem que ser bolsonarista. Hoje, o cara evangélico tem vergonha de chegar num lugar e dizer que é evangélico. Ele tem medo. Porque logo vai ser vinculado a questões políticas. E quem fez isso? Bolsonaro? Bolsonaro nem entendia de igreja, cara. Quem fez isso foi Malafaia. Transformou o cara em um ídolo. E as pessoas que não têm nem 2 neurônios, que obedecem tudo o que ele fala e faz, seguiram isso e replicaram. E como esse canal aqui não trata muito de temas políticos, eu vou tentar exemplificar para você aqui, para ver se você consegue compreender a loucura que está acontecendo. Preste atenção. Vamos supor que existe um condomínio com 2 blocos, bloco A e bloco B. O condomínio passou um ano inteiro sob o domínio do síndico que morava no bloco B. Mas aí vieram as eleições e o síndico do bloco A ganha. Em vez das pessoas do bloco B passarem a articular talvez uma nova estratégia para a próxima campanha, não. Elas simplesmente decidem, num belo dia, pinchar o condomínio inteiro, jogar lixo no chão, depredar tudo, invadir a casa do síndico do bloco A e destruir tudo o que havia lá dentro. O que você acha que esse síndico tem que fazer? Ele voltou para casa do trabalho e viu a casa dele inteira sendo destruída. Para chamar a polícia, né? Só tem um problema. Os condôminos do bloco B são evangélicos. Então passam a dizer que tudo isso foi perseguição religiosa. Mesmo assim, alguns vândalos são presos. E em vez dos condôminos do bloco B se conscientizarem e voltarem a focar na campanha, eles têm uma brilhante ideia. Vamos cortar a luz, a água e o gás do condomínio inteiro, em troca de que o síndico do bloco B retire a queixa e solte os depredadores. Para os condôminos do bloco B, pouco importa se senhoras de idade serão prejudicadas, se bebês, deficientes ou pessoas, ou simplesmente um indivíduo comum, que só elegeu o síndico do bloco A como seu síndico. O que importa para os moradores do bloco B é voltar ao poder. É exatamente isso que Malafaia está articulando. E desta vez, com esses áudios, ficou provado, não resta nenhuma dúvida, que ele articulou isso. Ele é o cabeça de tudo isso. Fábricas estão sendo fechadas por conta dessas taxas, milhares de trabalhadores estão perdendo emprego, e tudo isso para manter o poder do síndico do bloco B. Diante de um cenário desse, de plena escuridão, você acha mesmo que existe algum país estrangeiro disposto a investir no Brasil? E isso não está acontecendo por conta de pessoas como Silas Malafaia, que não aceita nem a punição, não aceita ser contrariado. Se ele tivesse algum compromisso, se houvesse alguma verdade em suas palavras, que por tantas vezes eu orei junto com ele, pelo Brasil, se houvesse uma única verdade ali, agora ele aceitaria. Bom, realmente, né? Eu acho que o meu plano foi um pouco exagerado. Ele ameaça mais uma vez incendiar o Brasil inteiro, pois se o síndico do bloco A chamar a polícia, será perseguição religiosa. Seja sincero, por mais que você goste do Silas Malafaia, seja sincero. Isso é evangelho? Isso é cristianismo? Isso é política? Isso não é nem mais política. Isso é crime. Silas Malafaia será preso. Essa é uma verdade que você precisa aceitar, mais cedo ou mais tarde. Nada tem a ver com venezuelização do Brasil ou perseguição religiosa. Tem a ver com o mau caratismo desse indivíduo que sempre tentou colocar projetos de poder no Brasil inteiro.
todos os candidatos a governadores do Rio de Janeiro que ele apoiou foram presos. Todos. E eu tenho para mim que a casa dele só não caiu lá atrás porque essa abertura que ele ganhou com o Bolsonaro, ele não teve com os outros candidatos. Os governadores que foram presos, não davam esse espaço para o Silas Malafaia, porque estavam no Rio de Janeiro, sabiam que o apoio de sua igreja era importante, mas não era definitivo para as eleições. Não era o único meio. Já no caso do Bolsonaro, como o Brasil não é um país de cultura militar, Bolsonaro não teria força para se eleger presidente, pois, como eu disse, o Brasil não tem essa cultura militar. Onde que o Bolsonaro foi encontrar força para ser eleito presidente? Ele foi levado pela esposa para a igreja do Silas Malafaia, que colocou na cabeça dele que ganharia o povo e faria o povo idolatrá-lo. Você viu aí no áudio, cara. Você é o cara, não sei o quê. Tá com você, você é o cara. Foi Silas que fez isso. Então, diante de um público que você não sabe absolutamente nada, você está na mão de quem? Você está na mão de quem te levou para esse público. Por diversas vezes, nos palanques políticos, nós percebemos Silas Malafaia soprando o que o Bolsonaro tinha que dizer. Diante desse cenário, um público forte, porém com um candidato que não conhece as carências e os gatilhos certos deste público. Quem conhece? Quem o levou. E quem o levou? Malafaia. Então quem que vai controlar? Malafaia, cara. Não é o Bolsonaro. Bolsonaro vai se comunicar com as pessoas fora. Quem se comunicava, por mais que por vezes parecia ser o próprio Bolsonaro, com as pessoas dentro da igreja, era o Malafaia. E digo mais aos apoiadores de Silas Malafaia. Você pode aí ficar orando, você pode fazer campanha de jejum, cada um com as suas loucuras e com o seu tempo livre você faz a idiotice que você quiser. Não existe no Brasil, infelizmente, uma lei que proíba idiotas de fazer idiotice. Faça com seu tempo livre o que você quiser. Mas por mais que o Silas Malafaia, após ser preso, pois ele vai ser preso, com o seu corpo jurídico e diversas manobras que vão alegar depois que foi a provisão de Deus, conseguir uma prisão domiciliar, apenas com restrições, para não sair de casa, ou de repente do estado do Rio de Janeiro, ele pode até conseguir isso. Mas esses áudios e essa condenação que ele vai ser condenado, nunca mais vai sair de cima dele. Nunca mais. E para as pessoas que têm 2 neurônios, amanhã vão se lembrar. Caramba, aquele cara estava disposto a cortar a água e a luz do condomínio inteiro, sem se importar com absolutamente ninguém, apenas por vaidade própria, apenas para se beneficiar, apenas para mostrar que ele tem o poder. A que ponto chegou a igreja evangélica nesse país? Eu me pergunto se isso consegue ser um dia revertido. Será que algum dia nós veremos a igreja brasileira limpa dessa sujeirada inteira? Podia ser Bolsonaro, podia ser Lula, podia ser o que for. Lugar de político é no palanque, não no púlpito. Esse discurso aqui é discurso, ele quer ser o ditador. Ele toma atitudes de ditador, mas acusa quem está repreendendo-o de ditadura. É ele quem estava incentivando a cortar a luz e a água do condomínio. Mas as pessoas estão orando por isso. A igreja brasileira está orando por isso. Não. Silas Malafaia será preso. Silas Malafaia tem que ser preso. Aceite isso. E acabou. Esse cara nada tem a ver mais com aquele pastor que você um dia admirou nos DVDs. Esse cara se tornou mais que um conselheiro político, um articulador, um criminoso. E como todo criminoso, será punido com a cadeia por isso. Um dos pastores mais respeitados da Assembleia de Deus gravou um vídeo para o Silas Malafaia falando sobre os xingamentos do Silas Malafaia, que a maioria dos evangélicos ignoram. É inacreditável como as pessoas deixam passar batido
o linguajar do Silas Malafaia, mas esse pastor foi usado por Deus para dar um alerta ao Silas Malafaia. Presta atenção no que ele falou. Pastor Moabel. Saudação tradicional de a paz do Senhor. Meu nome é Pastor Moabel e estou na Assembleia de Deus há mais de 60 anos. Tive o privilégio de ouvir, ensinar na nossa igreja o pastor Daniel Berg, que foi um dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Ele ensinava, pregava, tocava violão e cantava. Eu me sinto muito honrado de ter passado aqueles dias tão importantes da minha infância ouvindo um homem tão simples e tão importante. Mas o tempo passou e outros pregadores surgiram. O Senhor chamou os antigos e apareceram outros pregadores. Eu queria dizer uma palavra de aviso, especialmente para um destes pregadores que fica no púlpito da igreja xingando o povo de trouxa. Eu me pergunto, você tem ideia do que é esta palavra? Eu acho que não. Estas pessoas que estão sentadas no banco da igreja são elas que compram as revistas de escola dominical, ano após ano, harpas e bíblias. São fregueses da Assembleia de Deus até o dia da sua morte. E o tempo passa e eles vão mantendo a igreja. Se nós chamarmos este povo de trouxa, nós estamos tirando a maior beleza que existe dentro da igreja, que é a inocência deste povo nos ouvir dia após dia, noite após noite, alguns repetindo a mesma coisa sem parar. E este palavreado se torna uma coisa vergonhosa e ofensivo para o povo de Deus. Deus tem sido bondoso para todos os pastores, ele tem sido misericordioso. E com o passar dos anos, a gente nota que os pastores vão envelhecendo e vão tendo cabelos brancos. Sabe, o tempo passa. Você, no caso, tem sido agraciado uma coisa muito interessante. Os seus cabelos continuam negros. Pois é, o tempo não faz efeito sobre os seus cabelos. Isso é muito bom. Agora eu vou te dar uma ideia. Você lembra, em 1967, houve um crime que abalou os alicerces da nossa igreja. Foi o assassinato de um pastor. Eu estava no seminário e numa reunião extraordinária nos foi informado que um pastor tinha sido assassinado. Agora me vem a pergunta: a violência tem valor? Não. A violência não é somente tiros. Não. A violência não é somente guerras. Existe violência verbal, violência escrita, violência de todo tipo. Então, violência não tem lugar na obra de Deus. Que tal você que tem sido tão abençoado mudar seu linguajar e até pedir desculpas e perdão para esse povo que te sustenta? Porque, tenha paciência, se o seu professor de homilética ouvir você pregar, se você teve professor de homilética,
ele ficaria muito envergonhado, porque esse palavreado não é o palavreado do Evangelho. Você pensa que o povo não nota isso? O povo nota, claro. Você pensa que eu fico enraivecido com isso? Não. Porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias ia aparecer gente desse tipo. Então, fica aqui o meu aviso, o meu pedido para você mudar esse palavreado que não traz edificação nenhuma para a obra do Senhor. Essa expressão trouxa, isso é uma expressão pobre e chula. Não serve para quem tem cultura, nem para quem tem espiritualidade, nem para quem tem decência dentro da casa do Senhor. E olha o que o Cláudio Duarte fala. Pessoal, de uma forma muito rápida, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Normalmente eu demoro um pouco a me pronunciar, fico ouvindo, vendo, buscando entender o que está acontecendo, ok? Mas nós vimos ontem um episódio na chegada do pastor Silas e eu preciso me pronunciar sobre isso. Não é de hoje que grande parte dos posicionamentos e das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal não está de acordo com o que nós entendemos como justiça, ok? Nós temos visto coisas que nós consideramos abuso e muitas vezes nós não temos coragem ou condições de nos pronunciar. O pastor Silas tem feito isso e ontem eu vi algo que me despertou, porque me parece que ele não é o alvo. O pastor Silas é apenas o mensageiro. O alvo somos todos nós. E a mensagem é: olha o que nós somos capazes de fazer com aqueles que criticam, que falam verdades que não devem ser ditas. E se nós somos capazes de fazer isso com ele, pode acreditar que nós somos capazes de fazer também coisas piores com vocês. Então me parece que essa é a mensagem. Cláudio Duarte, está na Bíblia que nós devemos respeitar as autoridades. Por que vocês ignoram isso? A Bíblia diz que nós devemos respeitar as autoridades daqui da terra e que todas elas foram constituídas por Deus. Mensagem para todos nós. Se você gosta do pastor Silas ou não, ou de outras pessoas, certo? Que têm sido veementemente perseguidas por esse sistema, isso não é relevante. O relevante é o que acontece com eles hoje. Se nós não nos posicionarmos, certamente vai estar acontecendo conosco também amanhã, ok? Então deixo aqui o meu apoio, tá certo, ao pastor Silas Malafaia, e nós precisamos nos posicionar, é verdade, porque o Brasil precisa de nós. Eu vou te dar um conselho, Cláudio Duarte. Se eu fosse você, eu me ajoelhava, orava, pedia para Deus limpar a minha boca, porque você está indo no mesmo caminho do Malafaia. Eu queria que alguém me explicasse por que esses que se dizem cristãos ignoram totalmente a palavra de Deus e não se importam nem um pouco com o que sai da boca desse povo que se diz pastor. O próprio Bolsonaro tem uma boca suja. Malafaia, boca suja, e olha a boca do Cláudio Duarte. Você já viu esse vídeo? Tem uma mulher gostosa, maluco. Tem uma mulher que passa perto de nós, não tem? Esse dia eu entrei com a mulher no elevador, falei: Senhor, que é isso? De quem é essa dona? O cara deu uma sorte de... Eu sou um homem, rapaz, você é um homem, para de palhaçada! Esse dia o garoto falou comigo: pastor, não posso ver uma mulher que eu fico doido. O senhor ora por mim? Eu falei... Sabe o que esse pastor está fazendo aí? Ele está dando legalidade para homens casados não sentirem nem mesmo culpa por desejarem outras mulheres. Olá, queridos do meu canal. Nós temos um novo formato onde eu vou expressar para vocês algumas coisas que eu tenho sentido de Deus. Hoje, eu não tenho um tema muito agradável. Vocês me conhecem, sabem que eu não costumo trazer polêmicas. Eu trago temas que eu acho que vai edificar a sua vida, temas que eu creio que vão edificar a tua maneira de pensar,
que vão te fazer refletir de alguma maneira. Normalmente, eu inclusive não cito nomes, porque eu não gosto de ficar descobrindo a noiva, defeitos de outros pastores, situações assim que eu vejo que são vexatórias. Mas, queridos, eu fui surpreendida por um vídeo hoje do pastor Cláudio Duarte. Sei que ele é um pastor muito engraçado, eu até me simpatizo com eles, podem acreditar. Inclusive, já fui num seminário de casais dele em Cape Cod, Massachusetts. Porém, queridos, algumas coisas nós precisamos nos posicionar. Esse vídeo me chocou profundamente. E eu vou falar hoje sobre o pastor Cláudio Duarte e uma pregação. Que, claro, eu não vou conseguir botar a pregação toda, até porque o YouTube pode me dar uma penalidade, um strike, mas eu vou colocar para vocês essa pregação e eu vou assistir junto com vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de ler Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Quero colocar para vocês esse vídeo do pastor Cláudio Duarte. Dá uma olhadinha e vamos analisar juntos, tá? Tu é uma mulher gostosa, maluco. E tem uma mulher que passa perto de nós, não tem? Eu falo, Senhor, sangue de Jesus. Esse dia eu entrei com a mulher no elevador, eu fechei o olho. Falei, Senhor, que é isso, Senhor? De quem é essa dona? Eu sou um homem, rapaz. Você é um homem, para de palhaçada. Você é homem. Ah, pastor, é o demônio. Não é demônio, é o hormônio. É que parece o nome. Se você vê uma mulher, você fica doidinho, isso é sinal de saúde. Esse dia o garoto falou comigo, pastor, não posso ver uma mulher que eu fico doido. O senhor ora por mim? Eu falei, sabe a felicidade que eu tenho de saber que ainda tem umas garotas assim? Ué, tem que segurar na mão de Deus, sair de um culto como esse, ir para sua casa, chega lá, logo já pega a mulher, lasca-lhe um beijo de língua. Para de... Parece passarinho com fome. Tá tocando uma mula na carroça. Queridos, eu poderia falar N coisas aqui. Eu poderia julgar lá em Isaías, né? Isaías 6,3 diz assim, e diziam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Santidade, né? Podia falar também em Salmos 2,11, que diz, servi-lhe com temor e alegrai-vos com tremor. Tremor, essa palavra é profunda. Aí diz lá em 1 Pedro 2,17, tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Filipenses 2,3, nada façais por contenda ou vanglória, mas sim por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aí vem 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aí eu posso ir a vida toda dizendo Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti toda a falsidade que vem da boca e afasta de ti todas as perversidades que vêm dos seus lábios. Os teus olhos olhem sempre para a frente, desviando-se do mal. E as tuas pálpebras olhem diante de ti, diretamente ou retamente. Algumas versões dizem assim. Eu poderia falar milhões de versículos, eu fui mexer na Bíblia e comecei a trabalhar em cima de alguns versículos sobre respeito, reverência, amor ao próximo, honra, nobreza. Olha, verdadeiramente, nós chegamos no cúmulo. Na minha opinião, nós nunca estivemos tão perto do fim. Nós estamos, assim, tão carentes do evangelho puro e simples. Hoje em dia, nós não estamos vendo mais a menor diferença entre uma mesa de bar, entre um papo entre amigos mundanos e um sacerdote, e um homem e uma mulher de Deus. Eu não estou aqui colocando moralidade, mas qualquer pessoa que tenha um pingo de empatia ao próximo poderia se colocar no lugar da esposa desse homem, por exemplo. Será que aquela mulher de Provérbios 31, que a gente olha para ela e diz assim, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede a muitos rubis. O coração do seu marido está nela. Tão confiante
que despojo nenhum faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. E eu te pergunto de maneira sincera como mulher agora, qual a motivação que a esposa desse pastor vai ter para buscar tamanha virtuosidade? Para ser dessa sobremaneira forma uma mulher nobre, serva. Sabendo que de maneira tão clara, ainda que em tom de brincadeira, o que eu entendo, queridos. Você pode dizer para mim, pastora, mas eu entendo, tá tirando uma coisa do contexto, ele estava ali fazendo uma alegoria para tentar trazer as pessoas numa realidade onde ele está dizendo que é normal sentir desejo alheio. Queridos, não há nada que você venha falar para mim que justifique tamanho desrespeito à esposa dele, até à igreja dele, até a unção que se carrega naquele lugar. É um desrespeito tão tamanho. E o mais terrível disso é perceber que, tão abominável quanto o palavreado dele, a postura de pastor sacerdote que ele teve é a postura daqueles que o ouvem, que se riem daquela situação vexatória. Quando ele diz assim, que homem abençoado, que homem sortudo, esse homem, marido dessa dona que entrou no elevador comigo, automaticamente a esposa dele deve pensar, e você não é sortudo? E eu? Será que verdadeiramente, quando ela ouviu ele dizer, meu Deus, tem mulher que é gostosa demais? Será que dentro dela foi criado o sentimento de honra, de nobreza, de respeito, de amor? Ela já acostumou com o jeito dele, pastora. Ele é assim. Queridos, ela pode ser pastora, ela pode ser esposa dele, mas antes de ser tudo isso, ela é mulher como eu e você. Se eu começasse citando o versículo básico da Bíblia, amarás o teu próximo como a ti mesmo, como lá em Mateus 22:39. Como a ti mesmo, será que ele se sentiria confortável ou feliz de ouvir ela dizendo a mesma coisa a respeito de homens? Como seria a postura dele se ela dissesse, tem cada homem gostoso? Meu Deus, tem que sair daqui porque... Gente, eu tô aqui indo num nível bem superficial, porque eu gostaria de ir mais profundo com você. A igreja brasileira tem chegado a níveis de carnalidade que tem vencido a sujeira do mundo. Eu conheço eventos de pessoas que não têm nada a ver com religião, mas apenas com autoajuda, mentorias. Eles têm mais reverência do que nós que estamos nos púlpitos pregando a palavra santa do Senhor. Será que a Bíblia Sagrada, será que os 66 livros não tinham absolutamente nada relevante e necessário de ser pregado? Algo infinitamente mais importante do que aquilo que ele estava derramando ali naquele altar? Será que verdadeiramente aquilo foi necessário? A postura dele é a postura de um homem que carrega algo da parte do Deus Criador dos céus e da terra. Um Deus santo, um Deus misericordioso. O palavreado, o desrespeito, instigando. É normal, o pastor disse que é normal sentir tesão, entre aspas, por outras mulheres. Como? Porque você é um ser humano, é normal. Não existe mais a pregação de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir um evangelho que te separa do mundo, te coloca numa posição de abnegação e renúncia. Nós estamos agora buscando maneiras de encarar o pecado de maneira a não nos sentir culpados mais. E estamos trabalhando na mente da mulher para aceitar esse tipo de situação. Porque eu vou dizer para vocês, nunca houveram relacionamentos tão abusivos quanto hoje. Tanto de um lado quanto do outro lado. Sabe, um dia eu estava conversando com meu esposo e ele disse para mim, eu falei com ele, meu bem, eu fico tão triste, você quase não posta nada no Instagram. Ele disse, eu não posto porque eu tenho medo de você brigar comigo. Eu disse, poxa, e a minha tristeza é porque você não posta. Eu tenho a sensação de que você não é você perto de mim. Ou casado comigo, por favor. Oh, meu bem, então vamos lá, vou postar agora. Existem coisas que nós precisamos abominar, e essas são impurezas, lascívia, inveja, perversão. Mas nós precisamos deixar as pessoas livres no Senhor. Não é livres naquilo que o mundo oferece, mas é livres no Senhor. Existem padrões, queridos, que para seguir o Senhor nós precisamos cumpri-los. Não adianta, eu não estou aqui falando de usos e costumes, mas qual a diferença que existe entre alguém que está no púlpito pregando e entre alguém que está sentado na mesa do bar? Talvez na mesa do bar vai existir mais moralidade do que eu vi nesse púlpito.
desse pastor? Existe um exagero em querer ser legal e aceito por todos, aonde eu começo a negociar princípios inegociáveis diante do Senhor. Vocês precisam entender, nós precisamos entender que não há graça para rir em pregações desse tipo. Não há nada de engraçado quando eu começo a endossar os meus desejos carnais. Não existe nada bonito nisso. Eu imagino a esposa dele constrangida diante daquilo ali. Ah, ela não tá, porque ela entende ele, que ele é engraçado. Ah, porque não pegou a pregação toda. Queridos, nada justifica você estar diante de um púlpito. Entenda, a quem muito é dado, muito é cobrado. Ele está falando a vidas. Ele está colocando padrões aceitáveis à luz da Bíblia, a partir do momento que eu estou falando só asneira da minha cabeça, e eu não estou ali colocando a Bíblia como algo que reflete, como um espelho, como luz, como padrão. Gente, ali já começou o meu erro. E ainda que ela entenda a postura dele, ainda que ela não se ofenda, o Espírito Santo de Deus se ofende. Ele é uma pessoa. O que ele quer de nós é um coração disposto a negar a mim mesma e seguir os passos de Cristo. E ter temor a Ele. E pisar num púlpito sabendo que dali fluirão rios de águas vivas para alimentar vidas que vão para casa. E que de repente essa é a única palavra que ela vai ter de Deus durante um ano inteiro, porque ele não sabe nem quem voltará à igreja depois disso. Então, a responsabilidade é muito grande. Até que ponto nós estamos medindo as nossas palavras no púlpito? Uma coisa era esse pastor estar junto com seus amigos falando coisas infinitas. Ele pode se dar o direito de ser humano, não quer dizer que convém, mas não é isso que eu estou julgando. Eu estou julgando que dentro de uma pregação eu nunca vi tanto escárnio, tanto desrespeito, não só à esposa dele quanto a nós mulheres e até os homens. Porque se você não tem respeito pelos seus olhos, pela sua boca, pelo que entra na sua mente, pelos seus pensamentos. Pensamentos são palavras silenciosas. A Bíblia diz que Jesus dizia, se no seu coração você olhar para alguém sem a devida pureza, com essa pessoa, você já pecou, já adulterou, já desrespeitou. Eu não consigo entender, mas nós somos imperfeitos. Mas é muito fácil pegar e dividir opiniões agora e dizer, é normal isso. Queridos, esse é o problema da igreja brasileira. Antigamente, quando eu me converti há mais de 20 anos atrás, pregações assim, pouquíssimos iam rir na igreja. Não era normal. Existia um certo temor, sabe? Eu lembro que pastores que iam falar coisas inadequadas no púlpito, assim, no sentido desrespeitoso da palavra, não que ele tinha que pregar como todos os outros, mas quando ele feria a Bíblia, ele ficava tempo sem nem ser convidado mais para aquela igreja. Ele era meio que punido do púlpito, porque existia vontade e intenção no coração de fazer as coisas certas. Existia moralidade. A régua abaixou muito. Nós estamos achando que tudo isso é comum e que é normal falar dessa maneira, que é normal agir dessa maneira. Quem me conhece sabe, eu não tenho nada de religiosa. Sou uma pessoa comum, não carrego placa de igreja alguma, não tenho absolutamente nenhum tipo de partidarismo quando se trata de igreja. E quando se trata de difamar algum pastor, eu sou a primeira a me posicionar contra, porque esse papel não é meu. E eu sou consciente disso. Com os ungidos do Senhor, Ele mesmo trata. Se eu não puder falar bem de alguém mal, eu também não vou falar. E eu não estou aqui falando do pastor, eu estou aqui falando da postura dele nessa pregação. É como você não aprovar a atitude da pessoa, o que não quer dizer que eu não goste da pessoa. É como você olhar para o seu filho e dizer, eu amo você, mas eu não aprovo as suas atitudes. Existe uma diferença. Eu olhar para uma mulher que luta para ser virtuosa, aonde o marido tem o coração, olha, o coração do marido está nela. Queridos, vocês podem achar que eu sou inocente. Inocente no sentido, assim, de ser boba. Mas eu acredito que existam maridos que estão tão imergidos no Senhor, na palavra, na presença, na oração, na sede, que eles não vão enxergar outras mulheres dessa maneira jamais. Principalmente porque o Espírito de Deus constrange. A senhora está falando isso porque a senhora convive só com americanos. E o americano é diferente, o americano respeita, o americano não trai, o americano não tem a cultura latina. Queridos, um homem é um homem em qualquer lugar. Realmente, aqui nos Estados Unidos, onde eu fui criada há 27 anos, existe sim um pouquinho mais de moralidade, um pouquinho mais de respeito com as mulheres. As mulheres aqui têm alguns direitos que no Brasil ainda não existem. Mas, queridos, quando se trata do povo de Deus, infelizmente, homem é homem em qualquer lugar.
Não é uma questão de nacionalidade, é uma questão de profundidade com Deus. Veja bem, a risada da igreja. Vou colocar de novo a risada da igreja aqui para vocês. Olha isso. Esse dia o garoto falou comigo, pastor, não posso ver uma mulher que eu fico doido. O senhor ora por mim? Eu falei... Sabe o que isso testifica? Sabe o que isso está mostrando? O nível raso de proximidade com o Espírito Santo que as pessoas estão tendo. Quando nós, ao menos, consideramos algo assim como engraçado, já mostra a verdadeira face com a qual uma igreja tem sido doutrinada. Ela não aprendeu nada. Ela continua fazendo das igrejas seu clube social de domingo. E olhe lá, porque não é possível que você pense nessa situação e diga, como ele disse, eu agradeço que tem menina aí que fica doidão quando olha para uma mulher, porque eu sou de um tempo onde eu digo, não só para as minhas filhas, como para todos os jovens, se você mergulhar no Senhor e na sua linda obra, você nem vai ter tempo para ficar só pensando em mulher. Você vai pensar, você vai sentir, você não está morto, e graças a Deus por isso, mas é com uma outra cabeça, de uma maneira tão mais leve. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação de um pastor à noite, eu e meu esposo ficamos apavorados com os termos que esse pastor usa, falando sobre sexo. Ele falava de termos tão desnecessários, a gente já havia entendido o contexto. As pessoas estão quase que competindo. Quem vai ser mais escancarado? Quem vai ser mais nojento? Quem vai ser mais aceito? Quem vai ganhar mais likes? Quem vai furar mais a bolha? O nível das pessoas como líderes, homem e mulher, de Deus, ele desceu tanto que o feijão com arroz está sendo aplaudido, porque profundidade ainda anda muito distante das igrejas. Não são todas, mas infelizmente a maioria. E eu quero dizer para vocês, certamente é libertador, queridos, quando nós alinhamos a palavra de Deus e nós entendemos quem nós somos em Cristo, aonde nós deveríamos estar, porque a Bíblia diz, né, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é louvável, se há algum louvor, se há alguma sublimidade, nisso pensai. Pensai nas coisas do alto, santificai o teu corpo, o templo do Senhor. Nisso pensai, buscai pensar coisas que de alguma maneira te levam para mais perto do Senhor, do reino dele. Queridos, a senhora está falando da teoria, na prática não é assim, aquele pastor só está sendo realista. Queridos, tem coisas que realmente não edificam em nada. Sabe o que esse pastor está fazendo aí? Ele está dando legalidade para homens casados não sentirem nem mesmo culpa por desejarem outras mulheres, mulheres alheias. Será que a Bíblia não tem mais nada de interessante para que ele venha no cerne da questão e fale delas? Será que é isso? Será que foi para isso que quando ele... Eu me nego a pensar que quando ele aceitou o Senhor, não sei quando, não quero saber, mas quando ele foi comissionado ao ministério, eu me nego a pensar que foi para isso que o Senhor o chamou. Que foi para bate-papo de boteco que o Senhor havia o chamado. Qualquer pessoa que tiver o mínimo de bom senso ia se sentir extremamente triste com essa pregação. Jamais soltaria uma gargalhada. Até porque... como nós sabemos lá em 1 João 4,7, o Senhor diz, amemos uns aos outros porque o amor é de Deus. E qualquer um que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aí eu volto a resumir os 10 mandamentos do Senhor para mim e para você. Eu não precisava falar nem o versículo bíblico de tratar o próximo como trata a si mesmo. Mas se eu for no básico dos 10 mandamentos, que se resumem em apenas 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Será que ele se sentiria confortável sendo amado pela sua esposa se ela, no púlpito, tivesse essa postura? Ou soltasse palavras de baixo calão e palavras sem o menor senso de reverência a respeito do sexo oposto, como ele fez? Existe uma palavra em inglês que se chama modesty. Modesty é assim, um nível de reverência, de respeito. Tem coisas, por exemplo, eu não deixo a minha filha ficar me vendo nua quando eu tô trocando de roupa, porque eu tenho modesty, sabe? São coisas que já não são tão necessárias mais. Eu não deixo a minha filha sair com a barriguinha de fora, porque eu ensino a ela que uma mulher de valor não precisa mostrar o seu corpo para se sentir bonita. Eu ensino modesty para ela, entende? Nós perdemos o senso de modesty. Nós somos esse povo tão profundamente apaixonante como brasileiro. Tão intensamente amável, tão rico nas suas terras, nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos familiares. Somos um povo como nunca, e olha que eu conheço vários lugares do mundo. Somos um povo como eu nunca conheci igual.
O brasileiro, hoje o pastor Mike, conversando comigo, meu esposo, ele estava dizendo, o brasileiro, a adoração, eu tenho a impressão, pastora Renata, que vai vir do Brasil, ele disse, porque vocês são diferentes. Eu não disse nada para ele, mas na hora veio uma tristeza no meu coração pensando. O problema é que nem todo brasileiro e nem todo pastor pensa assim. Nós temos um mundo inteiro para explorar. Somos um povo improvável e sobrevivente, e isso faz de nós um povo ungido e que tem autoridade para pregar sobre sofrimento, o que nos faz muito poderosos em Deus, no sentido de sermos usados por Ele com um poder sobrenatural, de cura, de restauração de famílias, de estruturação de vidas. Mas quando eu assisto a algo assim, meu coração desfalece, não só por esse pastor, mas pela igreja que o ouve, e me parece que ele prega muito, com muita frequência. Um homem assim, ele pode ser um homem de Deus e ter tido uma vida com Deus, mas ele se perdeu em algum momento e precisa rever o caminho para entender aonde isso aconteceu, aonde ele se perdeu. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Não vos enganeis, o Senhor não se deixa escarnecer. Nada que vem da carne vem dele. Lembra quando Pedro disse, não diga isso, Senhor, que vais morrer naquela cruz? E o Senhor disse, arreda-te daqui, Satanás, porque você não cogita das coisas do Espírito, mas da carne. A carne cogita contra o Espírito cogita contra a carne. Aquilo que esse pastor falou é totalmente carnal. É justificável, sim, na carne, mas nós não somos carnais. Somos seres espirituais, num corpo carnal, vivendo uma experiência terrena. Assim nós cremos, assim nós vivemos e assim nós pregamos. A minha oração é que ele volte o caminho, se retrate, porque a Bíblia diz que é melhor colocar uma pedra no pescoço e lançar ao mar do que escandalizar os pequeninos. Que ele retorne, refaça as suas palavras e de alguma maneira se arrependa. Não porque eu sou perfeita que eu estou dizendo isso, mas porque a vida do crente é sempre em novidade de vida, buscando ouvir o Senhor e consertar os nossos caminhos de acordo com a luz que é a palavra dele. Eu agradeço você por estar comigo até agora no vídeo, que você possa mandar esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Eu sou o pastor Elton Bueno e eu quero apresentar para vocês aqui pela primeira vez no meu canal o meu marido, pastor Samu Bueno, e ele vai falar um pouquinho para vocês sobre a nossa igreja. Vocês estão convidados a conhecer a igreja Lugar Seguro, que fica na zona sul de São Paulo, e nós temos culto todos os domingos às 18 horas, fica do ladinho da estação do metrô Brooklyn, então a poucos passos do metrô é muito fácil chegar, e nós nos encontramos todos os domingos às 18 horas. O endereço é Avenida Roque Petroni Jr., número 235. Se você não é de São Paulo ou mora longe, você consegue participar também, né? Porque nós estamos fazendo lives em uma das nossas redes sociais. Então já segue lá, @Igreja Lugar Seguro. E a base da nossa igreja é o cristianismo. Nós estamos falando nesse vídeo sobre cristianismo. Aquele que não segue a Cristo não é cristão, não é mesmo? Exatamente, nós seguimos aquilo que Jesus Cristo ensinou. E algo muito importante, na nossa igreja nós não falamos em política de jeito nenhum. E nós valorizamos tudo que Jesus falou. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, tantas pessoas como nós vimos nesse vídeo pregam tantas coisas que não tem nada a ver com o que Jesus falou. Jesus falou que é errado um relacionamento como o nosso? Não tem nada disso na Bíblia. Então vamos seguir o que Jesus ensinou. Aí as pessoas podem falar, tem tal versículo sim. Tudo aquilo que você já leu na Bíblia não é sobre um relacionamento. Aquelas condenações nós também pregamos contra. Nós pregamos que, assim como um homem é casado com uma mulher e é feliz e vive em santidade, nós também podemos, porque Jesus nos apoia e apoia o nosso relacionamento. Obrigado pela participação. Imagina, se vocês quiserem me ver mais vezes, escreve aí nos comentários. Chama o Samu. Eu sou cristão. Certo. Só que eu não defendo religiosidade. O Estado é laico. Eu acho que não tem que ter pastor lá igual tá hoje, que o Bolsonaro está fazendo. O negócio é que é meu lifestyle. Eu não posso deixar. Você é evangélico? Não sou evangélico, sou cristão. Eu não tenho religião. Não sou cristão. Cristianismo não é religião. Uhum. Aí é um problema, você pega no IBGE, está escrito, cristianismo é religião, e não é, é um lifestyle, é um estilo de vida.
respeito quem é evangélico, católico, pode falar o que você quiser.